É lindo esse louvor. Não sei se consegui traduzir. Como diz a minha sogra, continua só na pregação, meu filho, que tu no louvor é triste. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pela vida de cada um. Que Deus abençoe grandemente a vida dos irmãos. Hoje o tema é um tema bem delicado. Vamos falar sobre crise de ansiedade e sobre depressão. Eu fiz a enquete no nosso grupo do WhatsApp para os irmãos que ainda não participam e que gostariam de participar dos nossos estudos bíblicos e também do grupo do WhatsApp. Basta deixar uma mensagem no direct do Instagram ou aqui no YouTube, que a gente procura encaminhar o link, lembrando sempre que de graça recebemos, de graça entregamos, né? Nós não somos meretrizes que cobram, nós somos servos inúteis que fazemos apenas aquilo que nos foi mandado fazer. Então, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que não escolhe aqueles que são capacitados, nem aqueles que têm belos diplomas e belos currículos no mundo, mas capacita aqueles que abrem o seu coração e que clamam pela graça e pela misericórdia do nosso Deus. Irmãos, eu quero abrir com vocês em 2 Coríntios, no capítulo 5, e eu quero ler com vocês algumas passagens aqui. Eu não vou ler todos os 10 versículos, que foi o texto base para o nosso estudo de hoje, mas eu quero que vocês meditem comigo em algumas coisas aqui, amém? Então, 2 Coríntios capítulo 5, do verso 1 em diante, vamos ler aqui um pouquinho, onde diz assim no versículo 1, porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se dissolver, nós temos um edifício, uma casa eterna nos céus, não feita por mãos, mas por Deus. Amém? Paulo não está falando aqui de local físico, tá, amados? Paulo está falando do seu corpo, do seu próprio corpo físico. Ele está dizendo aqui claramente que se porventura acontecer dele perecer, dele acabar partindo, ele sabe que ele tem hoje uma morada eterna que aguarda por ele diante do Todo-Poderoso. O Senhor Jesus Cristo disse no Evangelho de João que ele iria para o Pai, prepararia para nós lugar, depois retornaria e nos buscaria para que nós estivéssemos eternamente com ele. Isso é uma promessa. Nós temos que entender que a graça de Deus, ela é uma promessa, ela é a nossa esperança, ela é aquilo que alimenta a nossa fé, em saber que nós não estamos aqui para vivermos isso aqui, mas nós estamos aqui para semearmos um corpo pecaminoso, corruptível, para colhermos um corpo eterno. Isso está descrito em 1 Coríntios capítulo 15, não vou lembrar de cabeça o versículo. Quero continuar lendo com vocês aqui, ó, versículo 2. Pois nisto gememos ardentemente, desejando ser revestidos da nossa casa, que é do céu. Se é que, estando vestidos, não formos achados nus. O que Paulo está falando aqui? Está falando sobre aparência. Eu aparento estar vestido, mas somente Deus pode me julgar. E vocês vão prestar atenção lá no versículo 10, que diz assim, porque todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um possa receber as coisas feitas no seu corpo, segundo o que tiver feito, seja bom ou seja mal. Amém? O que isso significa? Paulo está deixando bem claro que, independente dos teus planos, dos teus sonhos, dos teus desejos, das tuas aspirações e ambições, mais cedo ou mais tarde, não sabemos o dia nem a hora, mas mais cedo ou mais tarde nós vamos ter que prestar contas da nossa vida a Deus. Se vocês lerem o capítulo 12 do livro de Eclesiastes, lá vai falar que você é livre para fazer o que você quiser, mas um dia você vai ter que prestar contas para Deus. Amém? Então, amados, hoje, o que gera em nós ansiedade, que é um lado, né, do fruto que foi oferecido por uma serpente, e o que é depressão? Que é o antagonismo, entre aspas, né? Um te leva ao desespero, à angústia, e o outro te leva ao desânimo, ao cansaço, à falta de vontade de criar a esperança, de criar expectativas, que é a depressão. O que nos leva a termos esses sintomas hoje? Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. Se nós temos a vida eterna,
e se nós temos a promessa de que reinaremos juntamente com Cristo, o que pode nos trazer preocupação hoje? A única preocupação que eu tenho, ou pelo menos que eu devo ter, é se eu estou vestido ou se eu estou despido diante da presença de Cristo. O que significa isso? Significa se eu estou andando conforme Deus quer que eu ande, ou se eu estou andando conforme eu acho que Deus quer que eu ande. Porque hoje nós temos ambições, planos, sonhos, nós sentimos dentro de nós uma vocação, nós sentimos dentro de nós um chamado, nós sabemos que Deus não nos criou de balde, mas que nós temos um propósito nessa terra, e muitas vezes nós queremos saber esse propósito, nós queremos fazer esse propósito, mas nós andamos à frente de Deus, atrás desse propósito, e não entendemos o propósito. Porque é o Senhor que revela esse propósito através da unção do Espírito. Então, o meu objetivo como cristão hoje em Cristo Jesus é descobrir o bom tesouro que já habita dentro de mim. Amém? Nós temos que entender uma coisa, irmãos. O reino de Deus... Só um pouquinho. Vamos abrir em Lucas capítulo 17. Vamos abrir junto lá. Lucas capítulo 17. Nós precisamos entender isso. Lucas capítulo 17. Acho que do versículo 20 em diante. Amém. Lucas capítulo 17, versículo 20 diz assim: E sendo então Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, Jesus respondeu e disse: O reino de Deus não vem com visível aparência, nem eles dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Vou repetir, versículo 21. Nem eles dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Aí aquela clássica de Mateus capítulo 6, versículo 33, clássica, todo crente conhece. Mateus 6, 33. Estou em Marcos, não vou achar nunca em Marcos. Mateus 6, 33. Eu sei de cor, mas eu quero ler. Versículo 31 é melhor ainda. Portanto, não fiqueis ansiosos dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, com o que vamos nos vestir, porque todas essas coisas são os pagãos que buscam. Porquanto o vosso Pai Celeste sabe que vocês necessitam de todas estas coisas. Mas buscai em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. Onde é que está o reino de Deus? Está fora ou dentro de nós? Respondam para mim aqui no chat ou na live. O reino de Deus está dentro ou fora de nós? Está dentro. A gente acabou de ler em Lucas 17, 21. O reino de Deus está dentro. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça do Senhor. E todas as demais coisas serão acrescentadas. O que o Espírito Santo quer nos ensinar com isso, amados? Que não está fora o que eu preciso. Está aqui já. Já foi nos dado o penhor da nossa herança, o Consolador, o Paráclitos. Nós falamos sobre isso, sobre o Espírito Santo. Aquele que nos guiará toda a verdade, aquele que nos fará lembrar de todas as coisas, aquele que nos mostrará o caminho. Não há necessidade de que homem algum vos ensine, mas o Espírito que é verdadeiro e não é falso, ele vos guiará toda a verdade. Então, o que acontece hoje? O inimigo da nossa alma, ele faz o que conosco? Ele faz com que a gente corra atrás de coisas naturais, coisas palpáveis, coisas visíveis. Nós somos hoje, muitas vezes, escravos de nossas próprias emoções humanas. É por isso que nós temos crise de ansiedade. É por isso que nós temos depressão, é por isso que nós temos angústia, é por isso que nós temos, muitas vezes, frustrações, seja no trabalho, seja na vida da igreja, seja na vida familiar, porque nós criamos expectativas e planos em coisas que nos trarão uma emoção momentânea, mas que não vai trazer embasamento nenhum para aquilo que é eterno, porque dentro de mim já habita tudo que eu preciso para ser feliz.
Dentro de mim já habita tudo que eu preciso para entender as coisas. Dentro de mim já habita tudo que eu preciso para ter paz, para ter tranquilidade, para descansar. É evidente que eu não vou ficar sentado esperando Deus mandar do céu dinheiro, Deus mandar do céu comida, Deus mandar do céu roupa. Não é isso. Quando Deus diz para Abraão, que é considerado o pai da fé, segundo as Sagradas Escrituras, Deus diz: Abraão, levanta e sai da tua parentela, que eu vou te mostrar uma terra onde tu vais habitar. É durante o processo que Abraão corre, é durante o processo que Abraão traça, percorre, né? Vai para o Egito, mente que a esposa dele é irmã dele, na verdade era minha irmã, né? Por parte de pai, se não me engano, eu não lembro agora, que é Sarai, né? E ele faz um monte de burrada, ele comete um monte de equívocos, mas Deus não abandona ele, porque Deus olha para o coração daquele homem e vê que aquele homem, ele creu no Senhor, ele abriu mão do conforto do lar dele lá em Ur dos Caldeus e foi pelo um passo de fé, crendo que quem fala com ele é o Criador de todas as coisas. E se vocês entenderem o processo de vida de Abraão, quando chega lá, depois de tudo que ele fez Ismael, ouviu a voz da esposa, Deus ficou não sei quantos anos longe dele, mais de uma década longe dele, Deus volta, dá para ele Isaac. E aí quando Abraão já está, entre aspas, saciado, quando Abraão já está conformado, quando Abraão já entendeu que a promessa foi cumprida, que Isaac nasceu de Sarai, e que ele tem o descendente ali, o que Deus faz com Abraão? Pega teu filho Isaac, leva até o Monte Moriá e oferece teu filho Isaac como um sacrifício para mim. Gente, Abraão estava num estágio espiritual tão elevado, num estágio de fé tão maduro, que ele não murmurou, ele não piou, ele pegou a criança, colocou ali em cima do burrinho, do bichinho, e foi, gente. Quem de nós faria isso? Se Deus chegasse para nós hoje e dissesse, pega aquilo que tu mais ama e oferece para mim em sacrifício, quem de nós faria? Tem que ter muita paz de espírito, tem que ter muita fé, tem que ter muita confiança em Deus. E aí você lê o livro de Hebreus e você vê lá que o escritor do livro de Hebreus fala que Abraão tinha convicção que Deus era tão amoroso, era tão fiel, era tão generoso, que mesmo que Abraão tivesse executado seu próprio filho, Deus o traria de dentre os mortos de alguma forma. Por quê? Porque Deus é fiel na sua promessa. Abraão tinha convicção que Deus era fiel na sua promessa, porque Deus prometeu para Abraão, em Isaac será chamada a tua descendência, ou seja, Abraão sabia que Isaac teria filhos, teria netos, e teria mais descendentes. Por isso que Abraão não murmurou e levou o filho em oferta ao Senhor no Monte Moriá. Quem de nós faz isso? A gente ainda não chegou nesse estágio. Mas nós temos que chegar lá, nós temos que avançar, nós temos que prosseguir em fé. Vamos voltar mais um pouquinho ali em 2 Coríntios 5, é muito forte essa passagem, e ela é o texto base sobre crise de ansiedade e depressão. Por quê? Porque Paulo, ele estava numa condição onde ele não estava mais nem aí para esse mundo. A única preocupação dele era com a igreja, com as igrejas de Cristo, que ele tinha a responsabilidade de cuidar, regar, semear e trazer a maturidade. Olha o que ele diz aqui, ó. Ora, o versículo 5 de 2 Coríntios 5, ora, quem nos moldou para si próprio foi Deus, que também nos tem dado o penhor do Espírito. O que é penhor? O que é penhorar algo? Quando você vai penhorar algo, o que você está fazendo? Você está dando uma garantia de que a pessoa que pegou aquele penhor, ela vai receber aquilo que você prometeu para ela. Não é isso? Ah, eu vou penhorar um relógio que era herança de família. Aquele relógio vale tantos R$1.000. Eu estou penhorando aquele relógio lá, pegando um dinheiro emprestado, e quando eu for quitar a minha dívida, eu pego o meu penhor de volta. Quando você entender que o Espírito Santo foi colocado dentro de você como um penhor, onde Deus está dizendo, você é meu, você me pertence. Uma hora eu vou buscar de volta aquilo que é meu, que é o meu penhor, que está dentro de ti. Está aqui no versículo 5, amados, vamos ler de novo. Ora, quem nos moldou para si mesmo foi Deus, que também nos deu o penhor do Espírito. Por isso nós estamos sempre confiantes, sabendo que enquanto habitamos no corpo, estamos ausentes do Senhor. Porque nós andamos por fé e não por aquilo que vemos.
Nós estamos confiantes, eu digo, e dispostos antes a estar ausentes do corpo e estar presentes com o Senhor. Portanto, nós trabalhamos para, quer presentes ou ausentes, possamos ser aceitos por Deus. Gente, isso é uma promessa. Aí eu vou andar ansioso com o quê? Se Deus disse, fica tranquilo, eu vou te buscar. Jesus disse, não temos, eu estou preparando o lugar e eu vou voltar e vou buscar vocês. Qual é a minha única função? Eu, Francis, você, irmão, você, irmã, qual é a nossa única função hoje? Nos preparar para a volta do noivo. Tem que ter azeite na vasilha. Não adianta ter só fogo. O fogo é aparente, o azeite está lá dentro, escondido. Eu não quero ser virginécia. Eu não quero chegar à meia-noite ao adormecer, que representa a morte física. Né? O noivo vai vir e eu não tenho como manter minha lâmpada acesa porque eu só tinha fogo, eu não tinha azeite. Então, qual é a minha preocupação com esse mundo? Se eu vou ser rico, se eu vou ser pobre, se eu vou ser reconhecido, se eu vou ser amado, se eu vou ser odiado, se eu vou ficar feliz, se eu vou ficar triste. Qual é a minha preocupação com esse mundo? Esse mundo aqui jaz no maligno. Eu não estou aguardando esperança nesse mundo. Esse mundo aqui vai ser julgado pelo fogo. E se Deus ainda não julgou esse mundo por fogo, é porque eu e você ainda estamos aqui amando isso aqui. E Jesus não pode mandar fogo, porque senão nós vamos queimar junto. Cara, isso é muito forte. Eu não sei que tipo de pregação você está acostumado a ouvir, mas eu tenho uma pregação para trazer para vocês. Jesus Cristo está voltando. Você quer subir ou você quer ficar? Porque se você quer ficar, fiquem. E eu quero subir. Então, o que é a crise de ansiedade? Vamos trazer um contexto um pouco mais psicológico para a coisa, digamos assim. O que são os sintomas de uma crise de ansiedade, né? A crise de ansiedade apresenta sinais rápidos e fortes no corpo e na mente, como coração acelerado, que é a taquicardia, falta de ar, medo intenso. Né? Os sintomas, os episódios, as crises costumam durar entre 10 a 30 minutos. Então vamos lá. Sintomas físicos, coração, os batimentos muito rápidos ou fortes no peito, respiração, sensação de falta de ar, sufocamento ou ar que não entra. O corpo começa a dar tremores nas mãos, suor excessivo, calafrios, o calor, o estômago dá tontura, enjoo, vontade de vomitar, sensações, formigamento nas mãos ou pés, tensão nos músculos, os sintomas emocionais e mentais, pânico repentino de que algo muito ruim vai acontecer. A palavra não diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Por que eu vou ter medo se eu já tenho a vida eterna? Se Jesus Cristo me prometeu que eu não verei a morte eternamente. O meu corpo físico vai voltar para o pó, mas a minha alma já tem dono. E eu não preciso mais me preocupar. Não temas nem te espantes, diz o Senhor. Não está escrito? Se eu creio na palavra, por que eu tenho medo? É claro que eu não vou sair por aí me jogando na frente dos carros. Né? Mas por que eu vou temer? Não temam aqueles que podem causar algum dano ao vosso corpo físico, mas não podem fazer nada contra a vossa alma. Tenham temor, primeiramente, àquele que pode lançar no inferno tanto o corpo quanto a alma, que é Deus. O inimigo não pode mais nos tocar sem a permissão divina. Se está nos tocando é porque o Senhor quer nos ensinar algo. Como Jó. Deus não permitiu que Jó fosse tocado? Permitiu. Jó sofreu muito, mas Jó viu a Deus. Eu te conheci só de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Vocês querem ou não querem ver Jesus voltar? Sim ou não? Então, deixa Deus fazer a obra. Deixa Ele completar a boa obra iniciada. Por que a gente está correndo atrás de coisas fúteis e inúteis? Se Jesus Cristo quer nos levar para uma glória eterna, nós seremos reino e sacerdócio real. Fiel, foste no pouco, sobre o muito te colocarei. Cara, as promessas do Senhor são imensuráveis, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem são aqueles que o amam? Aqueles que têm a minha palavra e as guardam. Estes são os que verdadeiramente me amam. Não é esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Mas amar o Senhor em espírito e em verdade. Nem no monte, nem no templo, mas em espírito e em verdade, ou seja, de forma integral. Eu tenho que amar o Senhor 24 horas por dia. Você ama Jesus Cristo? Realmente ama? Então pare de se preocupar com as coisas do mundo. Porque basta cada dia o seu próprio mal. Mateus capítulo 6, versículo 34.
Pânico repentino de que algo muito ruim vai acontecer. Desespero, sensação de que vai morrer ou perder o controle sobre si. Olha o que Paulo está falando ali. Eu não vejo a hora de morrer. Cara, isso é loucura para o mundo, gente. Paulo está dizendo, eu não vejo a hora de partir. Mas se eu ainda permaneço convosco, Paulo ficava numa prisão podre, fedida, não tomava banho, não tinha nada de bom ali, gente. E Paulo dizia, se eu permaneço ainda no corpo físico, é por causa de vocês, porque eu amo vocês e eu quero que vocês vão para a glória junto comigo. Isso é muito amor. Fuga, sensação de desligamento da realidade. Se os sintomas forem muito fortes ou parecidos com os de um problema no coração, procure ajuda médica, papapá. Tá. Acho que é isso sobre crise de ansiedade, né? Mas vamos trazer para as palavras, para as minhas palavras, o que é uma crise de ansiedade? É quando você tem uma angústia, um desespero, um imediatismo de que você quer que algo aconteça ou que não aconteça, e você fica naquele, sabe? Te dá um pânico, te dá um desespero. Isso é uma crise de ansiedade. Como é que eu trato ela? Irmãos, com a palavra da fé. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. O que diz, se não me engano, em Filipenses? Filipenses 4:6, clássico. Vamos ler ali. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Olha que a gente sabe a palavra, amados. A gente sabe a palavra. Mas a gente, às vezes, parece que se esquece, né? É como aquela semente que foi colocada num lugar onde vêm os corvos e comem a semente e ela fica sem germinar, sem dar fruto, né? Nós não podemos deixar a semente que o Espírito Santo nos dá ser desperdiçada. Nós temos que regar essa semente, nós temos que esperar essa semente germinar e gerar frutos dentro de nós. Olha o que está escrito aqui, versículo 6 de Filipenses 4. Por nada estejam ansiosos, mas em tudo, pela oração e pelo clamor com ação de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, que excede toda essa realidade carnal, que excede toda essa loucura que é o mundo, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes através de Cristo Jesus. Está aqui. Está aqui. Você está com crise de ansiedade, você está preocupado, você está sentindo algo ameaçador à sua volta? Vá para o joelho, vá se consagrar, vá orar, vá pedir. Qual é o pai que, vendo seu filho lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Vendo seu filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Se vocês que são maus, vocês sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial vos suprirá em todas as vossas necessidades. Aí você vai lá em Tiago 4. Nada tendes porque vocês não pedem. Pedem e não recebem, porque vocês pedem mal para esbanjarem vossos deleites carnais. Então, quando Deus olha para o teu coração e vê que a sua petição, que a sua oração é algo que ali na frente vai te botar no buraco, Deus não vai te abençoar. Porque qual é o pai que vendo o filho pedindo para ele um alucinógeno, uma droga perniciosa que vai matar, que vai causar dependência, que vai causar sofrimento? Qual é o pai que vai lá e vai comprar essa droga e vai dar para um filho? Você daria drogas para um filho seu? E você acha que Deus vai te dar porcaria? Para você se tornar dependente daquela porcaria e se afastar de Deus? Sabendo que você vai cair num abismo. Então, se Deus não está te abençoando em algo que você está pedindo, você já parou para pensar que talvez Deus tenha algo muito melhor para você e você está tão obcecado naquilo que você não consegue entender o falar do Espírito Santo. Tema maravilhoso hoje, né? Deus é maravilhoso. Gente, a minha vida inteira. Eu não gosto de falar de mim, mas, gente, eu já nasci por profecia.
Era para mim ter nascido morto. Minha mãe me ganhou com 43 anos de idade. O médico aconselhou que a minha mãe abortasse. Eu tive em situações da minha vida que eu pensei diversas vezes em desistir da vida. Eu estava já com tudo arquitetado para me matar, já sabia exatamente o que eu ia fazer para não ter perigo do meu suicídio sair errado. Ou seja, era 100% de certeza que ia dar certo, eu ia me matar. Numa crise de depressão terrível que eu estava passando, num momento de maior desespero, entre aspas, de maior desgraça humana da minha vida. E eu me fui para o meio do mato, chorava e dizia, Senhor, eu sei que é pecado, eu sei que eu não posso fazer isso, mas, Senhor, eu não quero mais viver, então tira minha vida, me leva desse mundo, me leva daqui. E eu, desesperado, chorando, gritando no meio do mato, e o Espírito Santo veio bem forte dentro de mim e falou, mesmo que o mundo inteiro te abandone, eu jamais vou te abandonar. E o primeiro pensamento que veio na minha mente é, eu estou ficando biruta. Além de ser um miserável, que não tenho o que comer, que não tenho onde dormir, que estou vivendo basicamente na mendiguez, além de tudo eu sou lunático. Estou ouvindo coisas, estou esquizofrênico. Aí o que eu fiz? Fiz com o que qualquer pessoa incrédula faria. Senhor, se é tu mesmo que fala comigo, Senhor Jesus, se é tu mesmo que fala comigo, me dê um sinal. E na mesma hora a voz respondeu, pede o sinal que tu quiser. Aí eu fui à frente, né? Entrei no jogo. Não tinha nada a perder. Aí eu peguei e disse, Senhor, se és tu mesmo que fala comigo, que eu olhe para o céu agora, eu estava de cabeça baixa, tirado no meio do mato, que eu olhe para o céu agora e que passe uma estrela cadente, para mim saber que eu não estou louco. Foi a primeira coisa que me veio à mente, porque aquela cultura de vó, né? Passou uma estrela cadente, faz um pedido, aquela coisa. Então, naquele desespero que eu estava, eu falei isso, Senhor, se é tu mesmo que fala comigo, que faça passar uma estrela cadente e eu saiba que eu não estou louco. Qual é a probabilidade de você, no meio de uma oração, pensando em se matar, qual é a probabilidade de você pedir um sinal celestial e na mesma hora esse sinal acontecer? Eu só quero que vocês pensem aí. E quando eu olhei para cima, eu vi uma das maiores estrelas cadentes que eu já vi em toda a minha vida. E aquilo me tomou de uma forma que começou a me arrepiar do cabelo até os pés. E aquilo me levantou do chão, assim, ó. E eu comecei a enxugar as lágrimas e veio uma paz dentro do meu coração e eu já não pensava mais em me matar. E eu já não estava mais preocupado com o que eu ia comer, se eu ia ter como tomar banho, se eu ia ter o que comer no... Eu já tinha passado, eram umas 10 da noite, eu não lembro, 8, 10 da noite, eu não lembro. Passou, aquele medo, aquela angústia, aquela ansiedade, aquela depressão passou na mesma hora. E daquele dia em diante, eu não vou dizer que nunca mais duvidei, porque às vezes a gente tem as nossas recaídas, nós somos falhos e pecadores, eu seria um mentiroso se eu falasse que nunca tive recaídas. Mas aquele medo de que Deus ia me abandonar e que eu ia sofrer, nunca mais eu tive. Eu não costumo falar isso. Quem me conhece sabe, eu não faço propaganda disso, porque assim, ó, convém que ele cresça, que eu diminua. Eu não estou aqui para me exaltar. Mas esse é um dos centenas de testemunhos, milhares de testemunhos que eu tenho com Deus. Meu casamento é fruto de oração, minha casa é fruto de oração, minha bicicleta é fruto de oração, o carro que eu uso é fruto de oração. Nossa, até a Bíblia que está aqui, não foi eu comprei, foi abençoado pela minha esposa. E era uma Bíblia que eu sempre quis ter. A roupa que eu estou usando, esse casaco que eu ganhei. Eu tenho calça que tem mais de 20 anos de idade, a calça já é maior de idade. Tudo doação. Deus nunca me deixou faltar nada desde então. A palavra diz, jamais vi o justo mendigar o pão. Eu não sou justo, mas o sangue de Cristo me justifica. E o sangue de Cristo justifica você também. Confesse os vossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar de vocês os pecados e purificar vocês de toda má consciência. Então por que eu vou andar preocupado? É evidente que todos os dias eu levanto, eu agradeço a Deus, eu faço minha oração, eu leio meu salmo, faço minha leitura bíblica, eu oro pelos meus irmãos, espero que os meus irmãos orem por mim também. E vou pro batente. Vou bater o ponto e vou trabalhar e vou dar o melhor de mim no meu trabalho, ser educado, ser respeitoso, procurar representar a instituição que paga o meu salário. Porque eu não estou fazendo aquilo para agradar a minha empresa, eu estou fazendo aquilo porque eu tenho um Senhor sobre mim e eu tenho que dar testemunho dele a toda criatura.
Então, quando eu vou trabalhar, eu evito a fofoca, eu evito a mentira, eu evito a maledicência. Às vezes a gente tem, entre colegas, uma piadinha daqui e dali. Eu não sou mal educado nem estúpido, eu dou uma risada, eu dou um kkk. Deu, mas tento me limitar a não ultrapassar aquilo que a minha consciência diz que é permitido. Porque no momento que eu começo a me deixar levar pela influência do mundo, eu me torno mundano. E se eu me torno mundano, eu estou dando testemunho do mundo. E eu não tenho que dar testemunho do mundo, eu tenho que ser luz do mundo. E você tem que ser luz do mundo também. Só que a gente está tão apegado às coisas que nós queremos, que nós não paramos para pensar o que Jesus Cristo quer. Você já parou para pensar o que Jesus Cristo quer de nós? Sabia que se você entendesse isso, você não andaria ansioso nem depressivo? Você andaria em paz? Porque Ele é fiel, Ele opera em vocês tanto querer como realizar. Ele diz que todas as coisas cooperam, todas, até as que eu acho negativas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. A palavra diz no livro dos profetas, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para dar a vós o fim que vocês tanto desejam. Qual é o nosso fim que a gente tanto deseja? Eu quero estar com Cristo na Nova Jerusalém. Quero fazer parte das bodas do Cordeiro, fazer parte do governo milenar de Cristo, sentar em tronos junto com o meu rei, né? Por quem eu abri mão, abdiquei de sonhos, de planos, de coisas naturais, por amor a Ele. Eu quero estar com Ele na glória. Ou a gente crê ou a gente não crê. Você crê nisso? Então por que você está preocupado? Não adianta crer de língua, você tem que crer de coração. É por isso que a gente passa por perrengue, porque a gente não crê. Ou a gente começa a deixar de crer. Começa a deixar de ser quente e começa a amornar espiritualmente. Porque a rotina da religião nos faz sermos mornos. Temos aparência de piedade, mas negamos o fruto. Porque não adianta eu aparentar que sou cristão, eu tenho que ser cristão dentro e fora da congregação, dentro e fora dos holofotes. Não adianta ser cristão só onde as pessoas me veem, eu tenho que ser cristão onde Cristo está me vendo também. É por isso que Jesus disse, quando orar, fecha a porta, quando fazer a oferta e dar a esmola, ninguém veja, faça em secreto, porque o vosso Pai que está em secreto vos recompensará. Agora, quando você faz buscando a glória do mundo, quem é o único ser que quis ser Deus? Que quis sentar no trono de Deus? Que quis ser adorado como Deus? Quem é? É o desempregado, né? E ele usa a gente, muitas vezes, para ser adorado. É por isso que está cheio de grandes líderes religiosos no mundo hoje. Mas Jesus não disse, a ninguém sobre a terra chamei mestre, a ninguém sobre a terra chameis pai. Jesus não falou que quem quiser ser grande entre vós, seja esse que vos sirvam. A palavra não diz que tudo aquilo que é exaltado, que é grande entre os homens, para Deus é abominação. A palavra não diz que somente a Deus deveremos adorar, que a idolatria é abominação. Então por que as pessoas seguem homens? Porque as pessoas querem um rei, como o povo de Israel pediu Saul. É mais fácil, se der errado, a culpa é do pastor. Se der errado, a culpa é do ministro. Eu só estava seguindo ordens. Então quer dizer que o Espírito Santo que está em ti não te ensina nada. Você só faz o que te mandam, né? Como disse o centurião, eu digo a este vai, ele vai. Eu digo a este vem, ele vem. Até aquele homem tinha fé. Ele disse, Senhor, tu não precisa entrar na minha casa. Mas se tu disser com uma palavra, eu sei que as coisas dos céus vão te obedecer, porque tu és o Messias. E aí Jesus diz assim, em toda Israel não vi tamanha fé como a fé desse centurião pagão aí. E nós, que nos dizemos crentes, no que estamos crendo, vamos ler um pouquinho sobre depressão? Depressão seria o outro lado, né? Vamos lá. Sintomas da depressão. Os principais sintomas da depressão incluem tristeza profunda constante, perda de interesse em atividades, cansaço extremo. Tristeza, sintomas de mente e do humor. Tristeza, sentir-se triste ou vazio a maior parte do dia. Perda do prazer, não ter vontade de fazer as coisas que antes eram divertidas. Se chama anedonia. Culpa, olha isso. Achar que não vale nada ou ficar sentindo culpa excessiva.
isolamento, ficar longe de amigos e família, irritabilidade, raiva fácil, nervosismo, pensamentos ruins, pensar em morte ou em dar fim à própria vida, sintomas físicos, cansaço, falta de energia para tarefas simples como tomar um banho. Minha mãe era assim, ela não levantava da cama para tomar banho, para comer, para ir para fazer xixi. Minha mãe não levantava da cama para isso. Sono ruim, insônia ou vontade de dormir o dia todo. Eu estava assim em uma época, só sentia vontade de dormir. Minha mãe era assim. Fome alterada, comer muito mais ou até perder o apetite, com ganho ou perda de peso. Dores, dor de cabeça, dor nas costas, aperto no peito sem causa clara. Lentidão, pensar e falar mais devagar do que o normal. Né? Qual é a origem, né? Só um pouquinho, deixa eu achar aqui que eu estou procurando. Ó, a depressão é a condição multifatorial, que significa que a sua origem, sua causa, não vem de um único elemento, mas sim de uma soma de fatores biológicos e psicológicos sociais. Lembrando, crise de ansiedade e depressão basicamente são dois lados da mesma moeda, prestem atenção nisso. Abaixo está a separação exata entre origem e causa, né, que é a base e o gatilho do transtorno de acordo com a medicina e psicologia. A origem responde de onde vem a facilidade para desenvolver essa doença. Ela cria o terreno silencioso no corpo e na mente da pessoa. Normalmente predisposição genética, é o meu caso. Eu de família materna venho de avós depressivos, de mãe depressiva, de tios depressivos, de primos depressivos. É uma condição genética, ou seja, está na carne. Tá? Nem vou entrar muito nisso. Tá? Histórico familiar de transtorno de humor, genes herdados alteram a sensibilidade das células cerebrais e aos hormônios do estresse. Traumas de infância, vivências de abuso, abandono, perda precoce altera o desenvolvimento físico do cérebro. Isso deforma o eixo HPA, que é o mecanismo que controla o estresse, tornando o indivíduo permanentemente mais sensível a problemas futuros. Estrutura de personalidade. Pessoas com traços de neuroticismo elevado, baixa autoestima extrema ou forte tendência ao pessimismo, que carregam uma bagagem psicológica propensa à condição depressiva. Os gatilhos ativos. A causa responde o que dispara o processo patológico, é o evento físico ou externo que faz o cérebro cruzar a linha da tristeza normal para a depressão clínica. Desequilíbrio neuroquímico, a falta de comunicação adequada entre neurônios. Há uma queda drástica na captação de neurotransmissores essenciais, principalmente a serotonina, que é do humor, a noradrenalina, que é da energia, e a dopamina, que é do prazer. É por isso que uma pessoa depressiva, normalmente, ela vai para os vícios. Por quê? Porque ela precisa suprir a dopamina, ela precisa suprir a serotonina dela. Estão entendendo? É por isso que uma pessoa depressiva, ela é viciada. Hoje, a maior crise, acho que brasileira, talvez do mundo, hoje é tigrinho. As pessoas estão viciadas, estão pessoas se matando, destruindo suas famílias, destruindo suas vidas em jogos de azar. E onde esse tal de tigrinho é terrível. Tem casamentos acabando, famílias parando de conviver em harmonia por causa disso. E isso é uma condição de predisposição à depressão. Eu estou citando só uma situação. Jogos de azar, bets, jogos de computador, jogos de videogame, tudo aquilo que te escraviza, que se torna uma coisa obsessiva, eu sei por experiência. Eu era viciado em jogos de computador, eu me enfiava numa tela do computador e a minha vida era aquilo ali. E se eu não conseguisse suprir essa necessidade, meu humor ficava totalmente alterado. Eu era uma pessoa completamente ruim, negativa. Até Jesus me curar disso aí não foi da noite para o dia, eu tive que clamar muito. Outra coisa que leva as pessoas ao vício, pornografia. Por quê? Porque tenta se suprir, né? A dopamina em cima de pornografia. E hoje em dia está liberado. Por quê? Porque o governo do anticristo, o que eles querem? Eles querem pessoas depressivas, pessoas fáceis de controlar, pessoas que sejam escravas emocionais do sistema. É por isso que hoje está tudo liberado. Né? Como dizem os luciferianos, né? Tudo te é permissivo se te dá prazer. Gente, como é sutil. Amém? Eventos críticos de estresse, acontecimentos de forte impacto emocional ou social, como o luto por um ente querido, desemprego prolongado, divórcio,
falência financeira. Olha para onde vai. Um abismo chama outro abismo. Doenças de inflamação crônica, com condições médicas persistentes, dores crônicas, câncer, problemas na tireoide, doenças autoimunes, inflamação sistêmica constante, que altera o funcionamento celular do sistema nervoso. Aí entra o modelo de diatrese e estresse, como eles se unem, né? Que é a base e o gatilho. Então, a origem, genética e traumas passados, né? Preenche metade do corpo. Preenche a metade do copo com água, que é a origem, genética, traumas, etc. Causa um luto, um estresse atual, alguma situação que te deixou depressivo. Isso joga a outra metade da água. O copo transborda, gerando sintomas do transtorno. Estão entendendo? É forte ou não é? Quem está comigo aí? Diz um amém aqui no chat ou no Insta, não sei onde é que os irmãos estão aqui, eu não manjo muito essas coisas, só procuro entregar mensagem. Isso é muito importante, amados. A gente entender aonde o inimigo está tentando nos derrubar. Se o inimigo não consegue te atacar de dentro, ele vai usar as pessoas que tu mais ama para te atacar. Isso é natural. E Deus, de certa forma, permite para provar a tua fé, para ver se você descansa no Senhor ou se você quer ter o controle. Quando você quer ter o controle, você está dizendo, eu sou o meu Deus. Porque eu controlo as coisas. Agora, quando você entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Quando você entrega, aí você dá um passo de fé. Você diz, eu não quero controlar, eu quero entregar. Minha vida te pertence, Senhor. Eu nasci da água do Espírito, eu fui batizado. Eu entreguei minha alma para ti, eu entreguei meu coração para ti. Senhor Jesus, cuida de mim, ser o meu cabeça. E aí você começa a dar passos de fé. Eu lembro que quando eu conheci a minha esposa, eu estava numa situação que era terrível. Eu estava com 16 parcelas do meu carro atrasado. Tinha tomado 2 calotes, um calote de uma empresa onde eu trabalhei de microempresário individual, tomei um tufo dos caras, aí me mudei para uma outra cidade, não vou citar nomes, fiquei mais 1 ano e 4 meses, eu achei que eu estava com a minha carteira assinada e não estava, tomei mais um tufo dos caras, aluguel atrasado, carro com 16 parcelas atrasada, estava em busca e apreensão, advogada me ligando para pegar o carro, porque eu não tinha como pagar, e eu ali, tentando manter o controle da situação. E eu queria processar quem me deu os calotes. E o Espírito Santo só dizia, perdoa. Perdoa. Imagina assim, ó, vou estar aí, 30 mil reais, um exemplo. Pagava os 12 mil do carro e sobrava troco, correto? Ia levar 2, 3, 4 anos, talvez, mas ia ganhar. Isso era certo que ia ganhar. Tá? E o Espírito Santo dizendo, perdoa. Perdoa. Perdoa, não entra na justiça, perdoa. Perdoar é perdão, né? Perda grande, né? Senhor, amém, vou perdoar. Gente, eu lembro que eu me mudei para outra cidade, eu não tinha nem cama, não tinha nem colchão para dormir. E eu estava desesperado, assim, eu não tinha nem o calção para dar de entrada no aluguel onde eu tinha me mudado, que eu tinha trocado de emprego, porque onde eu estava não tinha mais condições, né? Tanto que o meu ex-patrão declarou falência, entre aspas, queria me dar até as cadeiras do escritório para pagar a dívida. Eu disse, não, fica pertinho essas cadeiras aí, o que eu quero com cadeira de escritório? Essa cadeira que eu estou sentado aqui é doação, mas não é desse patrão, tá? Isso aqui foi doação. Senhor Jesus, louvado seja o nome. A mesa que está aqui é doação. Eita glória. Tá, chega, vamos seguir. Então, amados, eu perdoei e tirei aquilo do meu coração, sabe? Quando tu sente que Deus está mandando e tu faz por fé, Deus levantou um ofertante que tem meu carro. Fui pagar o ofertante, não, fica por tudo que tu já fez por mim, que tu me ajudou no momento que eu mais precisava. E eu digo, Senhor, e eu chorava, minha esposa sabe. Minha esposa me ajudou também. Ali eu vi que essa aí é de fé, eu sempre brinco, ela está comigo por causa da minha herança, né? A única herança que eu tenho, Deus que me perdoe, os meus próprios pecados. Minha esposa me ajudou, pessoas, irmãos na fé me levantaram, seja numa palavra, seja em uma situação, e eu fugia da presença do Senhor, porque eu não me considerava digno de abrir meus lábios em nome de Jesus, porque eu sabia o lixo que eu era. Porque eu, sem Cristo, sou o quê? Se tirar o Espírito Santo de mim, se tirar o Espírito Santo de vocês se tornam o quê? Se Deus tirar de nós a consciência, o que sobra? A gente vira uns bichos, amados. Então, que mérito eu tenho? Que mérito você tem se você é uma pessoa abençoada? E nós somos abençoados, olha a sua volta.
Esses dias nós estávamos no grupo familiar, meu irmão falando, eu estava reclamando que estava chovendo e estava frio, e eu andando de moto, e eu estava brabo porque eu estava me molhando na moto, aí eu olhei uma pessoa catando lixo a pé. Estão entendendo? Sempre a gente tem que ter a humildade de ver o quão generoso Deus é. Do que adianta a gente ganhar o mundo inteiro, ganhar 3 Mega Sena acumulado e perder a nossa alma? Então, em tudo dai graças, porque essa é a vontade do Senhor para nós. Se Deus nos prometeu um reino eterno, onde eu vou governar com Cristo, né? Foste fiel em 5 talentos, vai governar sobre 5 cidades. Foste fiel sobre 10 talentos, vai governar sobre 10 cidades. Se Deus fez promessas para nós, Deus mente? Se você é filho de um padeiro, você herda uma padaria. Se você é filho de bancários, você vai herdar contas em bancos. Se você é filho do Criador dos céus e da terra, você vai herdar o quê? Se você é filho do Rei dos reis e Senhor dos senhores, você vai herdar o quê? Você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. O que Cristo herdou? Todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Nós somos o corpo, ele é o cabeça. A palavra diz claramente que ele quer distribuir essa glória conosco. Pai, o meu desejo é que onde eu estou, eles também estejam comigo para que eles vejam a glória que tu me deste. Onde é que Cristo está? Aqui? Sofrendo? Não. Está na glória, sentado ao trono à destra de Deus. Vocês querem que eu prove isso? Atos capítulo 7, se não me falha a memória. Eu quero que vocês leiam isso aqui. Atos capítulo 7. Versículo 55. Atos 7, 55. Mas Estevão, estando cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para o céu. O que significa isso? Ele estava aqui, ó. Só que o que estava acontecendo com ele? Ele estava sendo apedrejado. Quando você vai tomar um tijolo na cabeça, você fica aqui, ó, em paz? Ou você fica aqui, ó, com medo de levar pedrada? Pensa aí um pouquinho. Só que Estevão estava sendo apedrejado e ele olhava firmemente para o céu. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para o céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à destra de Deus. E ele disse, eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Por que Jesus estava em pé? Por que Jesus estava em pé? Ele viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Por que Jesus estava em pé? Porque naquele exato momento Jesus fez isso aqui para Estevão. Vem, filho. Vem, teu ministério já está concluído. A tua missão acabou. Vem. As pedradas não fizeram efeito, ele não sentiu nada. Porque ele foi harpazo, ele foi arrebatado. E isso é uma coisa que os religiosos deste século nunca vão entender. Porque eles estão achando que as roupinhas vão sumir, nós vamos, passe de mágica, balão mágico, sumimos. Ele foi arrebatado. Está aqui. Vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. E então os fariseus, gritando em alta voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas despuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Sabemos que é o apóstolo Paulo. E eles apedrejavam a Estevão, que invocava a Deus, dizendo, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou em alta voz, Senhor, não coloque este pecado para que estes homens o carreguem. E tendo dito isso, adormeceu. Imagina você, numa situação em que você só pregou a palavra de Deus, e os maiores religiosos da época queriam te matar. Hoje eu conversava com um irmão, não vou citar nomes também, e aí ele dizia, vai chegar uma hora que nós vamos ser perseguidos. Eu disse, eu já sou perseguido por pessoas que eu amo, me chamam de herege, de rebelde, que eu estou competindo contra o ministério, que não sei o que lá. Deixa falar, eles vão ter que se acertar com o dono.
Quem é o dono da igreja? O pastor fulano, o apóstolo Beltrano? Não, o dono da igreja é Yeshua HaMashiach. Cedo ou tarde ele vai pedir contas da administração de cada um. E aí nós vamos descobrir quem é quem. Eu estou em paz. Nada julgueis antes da hora. Nada encoberto que não venha ser revelado. O que vocês ouviram às escondidas proclamai aos eirados. Palavras do Senhor. Estou repetindo versículos. Aí o que acontece? Eu disse para ele, eu já estou sendo perseguido. E o pior, por quem eu mais amo. E eu já entendi o ministério. Porque não adianta, todos aqueles que quiserem viver piamente, piedosamente em Cristo vão ser perseguidos. E os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Deus é homem para mentir? Filho do homem para se arrepender? Óbvio que não. Se Deus disse, vai ser assim. Por que nós estamos preocupados? Ai, que está tendo guerra, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, está acontecendo enchente, está acontecendo terremoto, mas Jesus não falou que ia acontecer. Estão preocupados com o quê? Maranata, volta Jesus. Vocês querem ficar aqui com a besta, com o falso profeta e com o dragão? Vocês escolhem. As pessoas não estão entendendo que o inimigo quer causar terror, pânico, fazer a gente esmorecer na fé. Aí cria uma situação no lar, cria uma situação no trabalho, cria uma situação com os filhos, cria uma situação com o cônjuge, cria uma situação dentro da igreja. O que vira? Divisão. O que é divisão? Duas visões. Existe a visão e existe a divisão. Só que o que diz a Escritura? O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Para ele é loucura. Mas o homem espiritual, e quando eu falo homem, eu não digo homem sexo, eu falo homem humanidade. Homo. O homem espiritual, ele entende as coisas, mas ele por ninguém é compreendido. As pessoas não estão te compreendendo? Glorifica. As pessoas estão te perseguindo? Ó glória. As pessoas estão te difamando, falando de ti pelas costas? Louvado seja o nome do Senhor. Me diga um dos profetas fiéis de Deus que não foi perseguido. Um só. Qual é o profeta de Deus que andava cheio do Espírito Santo, que não foi caçado, que não foi perseguido, que não foi exterminado da face da terra? Agora, você acha que esses profetas que estão aí, que o povo, profetão, profetona, Deus no céu e o profeta na terra, vocês acham que esses aí estão servindo a Deus? Fazendo teatro dentro da igreja. Teatro. Como se nós precisássemos fazer escândalo. Melech HaMelachim, Shorikandelamai, Dekandelamassurikai. Assim diz o Senhor. Para que teatro? Para que teatro? Deus está triste com nós. Está triste contigo. Vá se consertar com Jesus. Ué, vai impor sobre mim o jugo que você não carrega com o dedo? Cada um queixe-se de suas próprias falhas. A minha função na congregação é pregar o evangelho, não fazer teatro. Não me impor como autoridade. Hoje eu compartilhava com a irmã na fé, que eu amo muito, conheço há mais de 2 décadas. Na minha igreja, pastor, para ser pastor, tem que ter o curso de teologia. Se não tiver curso de teologia, não pode servir na congregação. Eu digo, que interessante, qual foi o curso de teologia que João Batista fez? Qual foi o curso de teologia que Pedro fez? Mas era outra época. Então quer dizer que o Espírito Santo mudou, então. Que o Consolador que habita em nós não é mais apto para nos dar o ministério. Eu preciso depender de um certificado humano para mim servir na obra. Não, mas o pastor, ele tem que... então o pastor é maior que o profeta, é maior que o apóstolo, é maior que o evangelista, é maior que o professor, né? Que algumas traduções chamam de mestre, como João Ferreira de Almeida. Mas o termo certo é professor, é dom de ensino. Então o pastor é o cara. O apóstolo é o cara, que nem uma congregação que eu conheço aí. É o apóstolo ungido de Deus. Deus o livre. Falar do apóstolo, está pregando a rebelião no reino. O ministro da palavra. Glória. Vai, segue homens. Segue homens, que nem o povo seguiu Saul e morreu tudo lá. Abraçado. E Davi na caverna de Adulão chorando por aquele povo. Desistindo. Senhor, tu me ungiu. Ninguém acredita em mim. Derrotei Golias, Senhor, pelo poder do teu espírito. Mas ninguém confia em mim, um que outro. Eu vou para a batalha, o Senhor é comigo, eu não perco uma. Mas não é eu que ganho, é o Senhor comigo. E Saul lança no Davi.
Não quero tu aqui, tu vai me roubar a coroa. Aqui nesse trono quem senta sou eu. Quantos líderes religiosos estão vendo que Deus já está levantando novos ministérios e eles não largam o trono? Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Ouçam tudo o que eles digam, mas não imitem na conduta, porque eles pregam coisa que eles não vivem. Mateus capítulo 23, versículo 3. Leiam. Está acontecendo hoje na sua congregação? Você está vendo isso acontecer hoje no mundo? Glorifica, Jesus está voltando. Então, amados, como combater crise de ansiedade? Oração e súplica. Como combater a depressão? Oração e súplica. Tudo provém dele, para ele e por meio dele. Por isso a ele seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Os irmãos entenderam? Quem é que está comigo ainda? Quem gostaria de compartilhar alguma coisa, seja no chat ou no Instagram? Amém? Pelo menos um. Me dá um ânimo aí, porque, gente, esse tipo de tema, esse tipo de mensagem, quanto mais é dado, né? Mais o Senhor vai cobrar. Então, eu sei a responsabilidade que pesa. E eu peço que os irmãos orem por mim, como eu oro pelos irmãos, porque nós somos um só corpo. Não é porque um tem um pouquinho mais de conhecimento, ou porque um pouquinho tem um talento aqui ou acolá, que nós devemos nos considerar superiores. Pelo contrário, a gente tem que aprender que a nossa função é ajudarmos mutuamente uns aos outros, cada um dentro da sua vocação. Quando nós entendemos a nossa função no corpo, fica tudo mais simples, tudo mais fácil. E a gente precisa, gente, essas, entre aspas, críticas que eu fiz, não é para que vocês interpretem errado, ou para que vocês peguem ranço dos irmãos, não, é para orar por eles também, como vocês têm que orar por mim, como eu tenho que orar por vocês, e como eu tenho que orar por eles. Só que tem coisas que ficam evidentes, a palavra diz que o Senhor vai desnudar, o juízo de Deus vai começar dentro da casa dele, se é com dificuldade que o justo é salvo, onde é que vocês acham que o ímpio e o pecador vai comparecer? Então a gente tem que clamar. O Espírito Santo está dentro de vocês. Quando você vai numa pregação, quando você vai num vídeo, quando você vai num tema, e você começa a sentir uma inquietação e começa a ver que alguma coisa não está batendo, gente, ora por essa pessoa, porque o Espírito Santo ele vai levar vocês a toda a verdade. Né? Não há necessidade, vocês não vão ser enganados. Se você anda no Espírito, se você clama pelo Espírito Santo, se você pede para o Senhor abrir teus olhos espirituais, ninguém vai enganar você. O nosso objetivo aqui é o quê? É vocês aprender a depender da palavra. Não é do Francis, não é do pastor fulano, do apóstolo Beltrano, do profeta Ciclano, não. Servos por meio de quem cresces. Um planta, o outro rega, mas quem é que dá o crescimento? Daqui a pouco nós estamos. Eu sou de Paulo, eu sou de apóstolo, eu sou de Kéfas, eu sou de Cristo, eu sou de não sei quem, eu sou da igreja X, eu sou da igreja Y, eu sou da igreja do poder miraculoso divino. Ah, eu sou do lá porque lá tem fogo, tem sapatinho de fogo. Para, gente! A palavra é clara quando diz, ninguém chama Jesus Cristo de Senhor se não for pelo Espírito Santo. Está chamando Jesus Cristo de Senhor é meu irmão. Da mesma forma que ninguém diz anátema a Jesus se não for totalmente anticristo. Estão entendendo? Jesus diz, quem comigo não ajunta, espalha. Senhor, um homem está expulsando demônios em teu nome, mas como ele não anda conosco, a gente repreendeu. Não, deixa ele expulsar, deixa ele pregar. Não existe ninguém que possa expulsar demônios pelo meu nome, Jesus, e depois venha falar mal de mim. Só que está escrito também, muitos naquele dia dirão, expulsei demônios em teu nome, curei enfermos, fiz milagres, e Jesus vai dizer, não conheço vocês. Porque se eu não tiver amor, se eu não fizer por amor, se eu não fizer pensando em edificar os meus irmãos e ver os meus irmãos na mesma maturidade, se é que eu tenho alguma, se não for esse o objetivo de trazer a unidade orgânica do corpo de Cristo, a porta é estreita. Amém? Alguém gostaria de compartilhar mais alguma coisinha? Se não, eu vou encerrar lá. Quem sentir paz, deixa um like, principalmente depois que eu encerrar aqui. E compartilhe com mais pessoas. Eu creio que alguém precisa ouvir essa mensagem. Não é de balde que a gente está aqui essa noite, amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vou encerrar. Que Deus abençoe a todos. Aqui tem que